Começa agora mais um Raio-X Sporting. Em semana de Liga Europa, o Sporting decide na quinta-feira o futuro europeu. O Sporting decide na quinta-feira o futuro europeu na Dinamarca, na segunda mão do play-off da Liga Europa. Em jogo, frente ao Midtjylland, está o acesso aos oitavos de final da competição. Os Leões seguem para a Dinamarca motivados depois do triunfo desta segunda-feira em Chaves. O Sporting venceu por 3-2 antes do regresso à Liga Europa. Pedro Gonçalves voltou aos golos e às grandes exibições. Mesmo a jogar como médio, o número 28 voltou a ser decisivo e assinou um bis frente aos Chaves. Connosco em estúdio temos o Manuel Fernandes, o Pedro Azevedo e o João Olivença. Cumprimento os três. Bem-vindos uma vez mais à Sporting TV. E a partir de videochamada temos Miguel Braga. Boa noite também, Miguel. Uma vez mais bem-vindo e começo já por ti. Confiante numa vitória do Sporting na Dinamarca? Boa noite, André, e boa noite a todos. Sim, acho que o sentimento tem que ser esse. Acho que a equipa, depois da exibição que fez em Chaves, tem que estar mais confiante e tem que encarar este desafio da única forma que o vemos, ou seja, temos que garantir a vitória e a passagem à próxima eliminatória. Manuel, Paulinho é o melhor ponta de lança português a jogar de costas para a baliza? Não tenho dúvidas nenhuma. Portugal é o melhor a jogar de costas para a baliza e posso dizer que neste último jogo ele foi importantíssimo naqueles 20 minutos, 25 na segunda parte, e eu vi o jogo com muita atenção. O Paulinho foi extraordinário a jogar de costas para a baliza, a receber o espaço dos colegas e a devolver com critério e não perder bolas. Teve a infelicidade de uma bola no poste e 2 golos anulados por milímetros, mas a forma como ele correu, como ele jogou de costas para a baliza e como deu sequência aos lances, foi espetacular e teve muita influência na vitória do Sporting. João, Héctor Bellerin já mostrou em Chaves o tipo de profundidade que é capaz de oferecer ao flanco direito do Sporting? Boa noite. Sim, eu acho que Bellerin a pouco e pouco vai mostrando a capacidade que tem de melhorar o ataque do Sporting no lado direito e de pôr em sentido também aquilo que são os extremos e os médios da equipa adversária quando atacam naquele corredor, e também os defesas laterais que acabam por estar mais recuados, porque sabem que o Sporting depois é muito mais forte nas transições e com o apoio de um jogador muito rápido e que explora muito bem principalmente o espaço da zona da linha de baliza para fazer o cruzamento. Pedro, Mohamed Kudus marcou na goleada do Ajax ao Sparta de Roterdão. Ele tirou a camisola para homenagear o antigo jogador Cristianato, que faleceu no terremoto na Turquia e na Síria. Mas ele não viu cartão amarelo porque o árbitro Paul Van Boeck percebeu ali a situação e decidiu não mostrar esse cartão amarelo. Pergunto se é de facto um exemplo da sensibilidade que os árbitros devem ter dentro de campo. Boa noite a todos. Eu não colocaria bem a questão dessa forma. Tratou-se de uma situação excepcional, de uma tragédia que é subejamente conhecida. O jogador quis prestar uma homenagem ao Atsu que faleceu nessa tragédia e, portanto, o árbitro teve essa sensibilidade. Este tipo de situações não pode, portanto, os árbitros não podem deixar passar situações em que o jogador, por exemplo, retira a camisola para celebrar um golo. Tratou-se de uma situação excepcional e o árbitro teve isso em atenção, daí não ter exibido o cartão amarelo. Vamos começar então este Raio-X Sporting. O Sporting venceu em Chaves por 3-2. Os Leões garantem um triunfo ainda antes da viagem à Dinamarca. Ruben Amorim gostou da exibição, destacou o domínio que a equipa teve ao longo de todo o encontro, apesar de reconhecer alguns erros na parte final que podiam ter custado a vitória. Somos uma equipa que joga assim e tem sido esta a forma de jogar. Marcámos golo, desbloqueámos o jogo e depois pareceu-me a mim que podíamos ter mantido mais a bola. A partir daí, tendo o golo, abrindo o jogo, podíamos ter puxado mais os Chaves e começámos a complicar um bocadinho com a bola e depois em algumas transições, uma falta rápida a isolar um jogador dos Chaves e qualquer coisa, essas coisas criam-nos alguma desconfiança. Mas mesmo assim tivemos sempre o jogo, quanto a mim, controlado.
criámos várias oportunidades outra vez e fomos para o intervalo. Eu acho que merecíamos já estar em vantagem. Depois, na segunda parte, voltámos um bocadinho mais defensivamente àquilo que nós somos, mais no nosso sistema. Criámos oportunidades, tivemos a bola e depois, quando marcámos e tivemos em vantagem, fomos um bocadinho mais recolhidos. Rubén Amorim, conferência de imprensa. Miguel, começo por te perguntar se gostaste da exibição do Sporting e, ao mesmo tempo, se acaba por ser aqui um triunfo importante ainda antes da viagem para a Dinamarca. Respondendo à tua pergunta, sim, gostei da exibição do Sporting, tanto na primeira como na segunda parte, e acho que temos que tirar também uma boa ilação que em 4 jogos da segunda volta, comparativamente com a primeira, já recuperámos 5 pontos, e isso foi um dos objetivos delineados pelo nosso treinador no final da primeira volta. Bem sei que o Ruben não tem por hábito destacar individualmente os jogadores, mas eu acho que aqui devemos tirar também tempo para referir, obviamente, mais uma excelente exibição do Pedro Gonçalves, mas também a recuperação do Adam, que acaba por fazer um punhado de defesas, diria, altamente importantes. O facto de termos a estreia titular do Diomandé, que já revelou um entrosamento, diria, bastante interessante com os seus colegas de equipa. E há outra exibição que eu não queria deixar de destacar, que neste caso em concreto a do Ugarte, porque estava aqui a ler umas últimas estatísticas do jogador uruguaio e ele de facto ganhou 11 dos 16 duelos, recuperou a bola em 11 ocasiões e teve um acerto de passe de 93%, o que diz muito sobre a qualidade do nosso pêndulo do meio campo defensivo relativamente a todo o jogo depois apresentado pela equipa. Acho que o Manel também já fez essa referência ao jogo do Paulinho, de facto teve o azar de estar por centímetros 2 vezes em fora de jogo, senão teria sido uma exibição recheada com golos, mas destaque também obviamente a assistência e o penalti que acabou por sofrer e que permitiu ao Pedro Gonçalves marcar o seu primeiro golo neste jogo. O Pedro que não festejou os golos, não por estar descontente obviamente, mas por ter este passado ligado aos Chaves e por respeito à sua massa associativa e ao clube que o formou. Esta vitória também é importante para a equipa voltar, digamos assim, às origens, para acreditar naquilo em que é mais forte, como disse o Rubén Amorim, quando as coisas acabam por sair, tudo se torna mais fácil. Sim, eu acho que este jogo também teve essa particularidade, ou seja, de nós depois de estarmos a vencer, e poderíamos estar a vencer por mais golos, o Chaves acaba por empatar, mas a equipa não se veio abaixo e manteve a bitola exibicional. Eu acho que isso é sempre importante nesta equipa. Tivemos também, já destacaram aí, a estreia do Bellerin a titular e dando a tal profundidade ao campo, e acho que estes reforços também são importantes para manter acesa a chama da equipa e desta forma, enfim, passarmos a ser mais consistentes nas exibições e na conquista de pontos, que é aquilo que desejamos, obviamente, até a final do campeonato. Diria que feito Ficamos sem condições para ouvir o Miguel Braga, já vamos retomar a ligação com o responsável de comunicação do Sporting. Vamos, entretanto, prosseguir também aqui a análise, Manuel. Foi um jogo, como dizia ali o Miguel, bem conseguido por parte do Sporting, com vários jogadores em destaque e, sobretudo, fica claro, porque este resultado, e ontem falávamos aqui sobre isso, até pode dar aqui aso a interpretações de que foi um jogo muito equilibrado, mas não foi assim, não é? Porque o Sporting dominou totalmente, quer na primeira parte, quer na segunda. É verdade, é verdade. Para já, boa noite a todos, que eu não disse na fase inicial. E aquilo que eu posso dizer é que o Sporting, naqueles primeiros minutos, parecia aquele Sporting no auge de Rubén Amorim, quando a equipa jogava aquele futebol do Rubén Amorim, e isso foi demonstrado principalmente naqueles primeiros 20 minutos. O Sporting a jogar com uma dinâmica e a dominar o jogo totalmente. O Chaves não conseguia sair a jogar. Porquê? Porque o Sporting estava muito bem posicionado. E lá está, o Ugarte foi fundamental nessa recuperação, como o Miguel disse,
nas recuperações de bola, foi extraordinário. Depois fizemos o gol num penalti indiscutível, e ao contrário do que muitos dizem, foi um penalti indiscutível, porque os guarda-redes têm que ter cuidado, porque a bola, o Paulinho tirou a bola e ele vai com as mãos e toca nos pés do jogador, e o jogador isto é dos livres, não toca na bola, toca no jogador, é penalti. E portanto, mas penso que o Sporting depois ali, a partir de determinada altura, o Chaves reagiu e equilibrou as coisas, o Sporting perdeu um bocadinho o controle, mas eu penso que a melhor parte do Sporting foi precisamente na segunda parte, em que o Sporting, nessa segunda parte, tem 2 golos anulados, antes do 2-1, tem 2 golos anulados ao Paulinho, por milímetros, tem uma cabeçada, tem o Nuno Santos isolado que tenta picar a bola sobre o guarda-redes, teve uma série de oportunidades e foi dominador total no jogo, empurrou o Desportivo de Chaves lá para... E depois houve aquela mudança do Pote para jogar mais na frente, com as substituições, e de facto Pote fez um gol, é aquele gol à Pote. Pote não, a Pedro Gonçalves, não. Eu agora não gosto de chamar Pote ao miúdo. A Pedro Gonçalves, aquele corte que se vê muito, só os jogadores com discernimento, com classe, conseguem fazer, dar-lhe aquele corte, que foi um gol extraordinário. Depois veio o 3-1, de forma... E pronto, e o Sporting tinha o jogo totalmente controlado, até que se dá o penalti que é falhado, e o Chaves também entregou, não reagiu de forma a criar problemas ao Sporting, porque o Sporting defensivamente teve sempre muito coeso, e portanto eu acho que o Sporting podia... acabou por ganhar para a diferença mínima, e isto é que me entristece, porque acabou por ganhar para a diferença mínima quando o resultado justo seria uma diferença de 3 ou 4 golos, e não aconteceu. Portanto, espero que eles dessem os golos falhados para a Dinamarca, que vamos precisar. Portanto, acho que o Sporting... Eu tinha receio, tinha um pouco de receio, porque este jogo era importantíssimo para moralizar para o próximo jogo de quinta-feira, e eles deram uma resposta cabal de que o Sporting não está tão mal como pintam. E, portanto, o Sporting foi a Chaves, impôs, ganhou, e foi de forma categórica, e agora vamos aguardar na próxima quinta-feira, porque eu acredito que os jogadores vão entrar com aquela personalidade, que aquele jogo que o Ruben nos habituou, com dinâmicas, com a segurança, com um adversário forte fisicamente, e que não devem ser toscos nenhuns, porque neste jogo do campeonato foram ganhar o campo do segundo classificado por 4-0. Daqui a pouco já vamos também olhar para esse jogo. João, tu também daqui a pouco já vais falar sobre alguns dos dados e uma das faces, digamos assim, desta partida que mostra que o Sporting dominou por completo. É assim? Foi assim? Foi assim, André. O Sporting, na primeira e na segunda parte, dividiu as oportunidades de golo. O Sporting teve 9 oportunidades de golo, se contabilizarmos com os dois lances de penalti. A juntar essas oportunidades de golo, teve 2 golos que foram anulados, que não foram validados devido ao posicionamento do Paulinho. No entanto, desses golos, o que eu destaco é precisamente a forma como o Sporting chega a esse momento de finalização, tendo o Paulinho tido a oportunidade, também ainda na primeira parte, com uma situação em que ele remata a barra, e o Sporting explorar muito bem aquilo que eram as fragilidades da equipa do Chaves, nomeadamente ao nível do espaço entre a linha média dos médios e a linha dos defesas, e principalmente também o espaço nos corredores. O Sporting teve as tais 9 oportunidades, se considerarmos em jogo corrido 7 oportunidades, sendo que depois 2 delas dão em golo, e as outras são oportunidades que o Sporting podia ter feito com alguma facilidade. Logo aos 4 minutos, aos 24 minutos da primeira parte, depois logo a seguir aos 45 na segunda parte, aos 49 com o Edwards, novamente aos 54, em que mais uma vez o Sporting explora muito bem o posicionamento dos nossos laterais, quer o Bellerin, quer o Nuno Santos, mas principalmente o Nuno Santos, a explorar muito bem o espaço atrás do lateral da equipa contrária. Paulinho muito bem sempre posicionado entre o defesa e o lateral, que era uma das zonas mais frágeis, e o Pedro Gonçalves também muito bem na zona entre a linha média e a linha dos defesas. O Sporting assim conseguiu ter a bola sempre no meio campo contrário, fazer a circulação de bola pelos corredores, não deixar a equipa dos Chaves
quando partia para o contra-ataque, ter espaço para jogar, porque o Ugarte era dos jogadores que estava sempre posicionado e era um tampão, e o Miguel falou bem, foi dos melhores jogadores do Sporting nesta partida. Depois os três centrais também estiveram sempre muito bem, a dar um apoio ao Ugarte, quando passava a primeira linha, que era o Ugarte, tinha lá os três centrais, e do ponto de vista ofensivo, o Bellerin deu muito mais profundidade do que deu o Nuno Santos, teve muito mais a bola, muito mais posicionado, jogou muito mais no meio campo contrário do lado direito, mas os lances capitais, aqueles lances de grande envolvimento ofensivo do Nuno Santos, quer o golo, quer os dois remates, como os cruzamentos, são do lado esquerdo. E isso deve-se principalmente à capacidade que o Bellerin e a equipa do Sporting, mas o Bellerin e o Edwards tinham, de concentrar o jogo no lado direito, numa zona do meio campo, que depois a bola transitava para o lado esquerdo, fazia uma variação do centro de jogo para o corredor esquerdo, e assim o Sporting tinha mais espaço para jogar, porque havia menos aglomeração do adversários, mais espaço para jogar, e a equipa, como disse do Chaves, estava muito concentrada no meio campo, no corredor contrário, dava mais espaço no outro corredor para jogar. Portanto, o Sporting foi enganando assim a equipa do Chaves, fez 3-1, as oportunidades de gol que nós temos aqui, que eu tive a oportunidade de ver hoje, foram mais que suficientes, as mais flagrantes foram mais que suficientes, e de facto o Sporting poderia com o penalti marcado, fazer o quarto gol, mas o futebol é isto mesmo, isto faz parte do futebol, e o Sporting jogou, na minha ótica, muito bem, o resultado não está em causa, o Sporting merece os 3 pontos, foi a melhor equipa ofensiva e defensivamente, esteve sempre confortável com a bola e praticamente sempre também sem a bola. E eu acho que o Sporting continua ofensivamente bem. E olhando para esta época, olhando para os golos de equipas adversárias, olhando para os golos comparativamente ao ano passado, ofensivamente o problema não está na parte ofensiva do Sporting. Portanto, o Sporting continua a marcar muitos golos, continua a criar situações de finalização. Obviamente que necessita de melhorar sempre do ponto de vista defensivo, mas isso também o Ruben Amorim já disse, que é essa concentração que os jogadores precisam ter muitas das vezes. O Sporting venceu então por 3-2, poderia, como dizia aqui o João, ter marcado mais golos. Pedro Gonçalves, que marcou 2, poderia ter marcado o terceiro. Ele sofreu um pontapé de penalti, mas quis que fosse Youssef Chermiti a marcar e converter esse pontapé de penalti, que o jovem ponta-lança acabou por não conseguir concretizar. Foi um dos episódios do jogo que Ruben Amorim comentou em conferência de imprensa. Foi a mesma história do outro dia, que eu disse que o Pote é o marcador que está no papel, depois o Pote decide de acordo com os colegas. Eu obviamente posso dizer ao Pote, não passas a bola a ninguém, não o fiz, nunca o fiz, poderei fazer um dia, e a verdade é que ele escolheu dar a bola ao Youssef e pronto, arriscou, não é uma ele não tem pressão extra por ir marcar um penalti, é jogador do Sporting, tem que marcar penaltis, não marcou, não é fazer grande caso disso. A verdade é que não podemos facilitar nesse aspecto. Se o Pote é o batedor, está 3-1, nós não sabemos o que é que vai acontecer no jogo, tudo pode acontecer, nesta época tudo pode acontecer, enquanto ele não apitar, o árbitro não apitar, tudo é possível. Miguel, Ruben, ouvimos aqui o comentário, a opinião de Ruben Amorim sobre este episódio, digamos assim, é um dos factos do jogo, e o treinador acabou aqui por olhar para os dois lados, no fundo, porque por um lado a verdade é que o jogo não estava decidido, mas por outro também olhou para o facto de Pedro Gonçalves, que podia ter-se isolado ainda antes do jogo do Benfica no topo dos melhores marcadores e poderia ter feito um hat-trick, foi solidário, olhou mais para o coletivo até, não foi egoísta, digamos assim, e ofereceu a Youssef Chermiti a possibilidade de marcar. Como é que viste este pontapé de penalti? Pedro Gonçalves é preso por ter cão e preso por não ter, não é? Ou seja, num jogo passado foi criticado e inclusivamente assobiado por alguns adeptos por não ter passado o testemunho da marcação do penalti, decidiu fazer neste jogo numa altura onde se pensava obviamente que, ponto 1, o Chermiti iria marcar e por isso iríamos ficar mais folgados e que o Sporting estava por cima e bem por cima desse jogo. Eu vi mais do que tudo como um ato de altruísmo e de espírito de equipa do Pedro Gonçalves, porque obviamente ele sabe que é o melhor marcador para a Liga do Sporting, sabe também que se marcasse o penalti ficaria com 13 golos isolado na altura à frente dos melhores marcadores, mas mesmo assim fez questão de dar essa oportunidade ao Chermiti. Tal como o Ruben disse também, o Chermiti não marcou, poderia ter marcado e resolvido as coisas dessa maneira. O importante
importante, diria eu, foi esta prova de espírito de equipa e de altruísmo do Pedro Gonçalves e também do Chermiti ter assumido a marcação do penalti. Infelizmente não marcou, poderia ter marcado e a história seria diferente e hoje estaríamos com certeza a dizer algo diferente. Mas como digo, o importante aqui, ou pelo menos a melhor ilação que eu tirei, foi esse altruísmo e esse espírito de equipa e o fortalecimento do espírito de equipa por parte do Pedro Gonçalves. E Manuel, muito mais importante do que este penalti foi a exibição de Pedro Gonçalves, não é? 2 golos, aqui a possibilidade de fazer o terceiro, mas ofereceu a Youssef Chermiti, sofreu um pontapé de penalti, começou a jogar como um médio, mas mesmo assim foi decisivo, depois avançou no terreno e é, como dizia o Miguel, o melhor marcador do Sporting na Liga, está na discussão por esse título, digamos assim. É um jogador claramente que faz a diferença nesta equipa. André, isto... O Miguel fala de uma coisa que é o espírito de equipa e o espírito de equipa é o mais importante dentro do grupo de trabalho. Naturalmente que eu marcava bem penaltis e muitas vezes, e marcava muito bem livres diretos, mas eu dava aos meus colegas para marcarem porque eu acho que eles precisavam de moral, porque eu era capitão deles e sentia-me feliz de os ver marcar golos de livres e de penaltis. E portanto, isto é... Agora, o Pedro tem... Pronto, o Pedro não é aquele egoísta, porque qualquer jogador que vá à frente dos melhores marcadores quer marcar penalti, quer aumentar o seu score em relação aos outros. E, portanto, o Pedro não quis dar ao miúdo. Aí o miúdo aceitou logo, porque... Mas eu senti, de facto, pela imagem, o miúdo um bocadinho nervoso antes de marcar. Mas isto não se pode fazer, como o Rubem diz, não se pode fazer um caso disto, porque ele diz uma coisa, o Miguel disse uma coisa acertada, é que se calhar os sócios do Sporting, na altura, gritaram para marcar o Jogai ou marcar o outro jogador, que eu já não me lembro quem era, e... Era o Chermiti, era o Jogai e o Chermiti. E agora o Pedro, e muito bem, achou-se que estava confiante para marcar aquele penalti. E porque o Rubén Amorim deixou a decisão nas mãos do jogador. Nas mãos do jogador. E o que acontece é que o Pedro Gonçalves, normalmente há treinadores que não deixam marcar o jogador dos penaltis, porque o guarda-redes pode saber para onde é que ele vai marcar e pode adivinhar. E talvez fosse isso que o Pedro também quisesse demonstrar. Já marquei um, não vou marcar o segundo e vou dar ao miúdo. Mas o problema é que nós com aqueles 4-1 ficaríamos, possivelmente até aumentaríamos o score. Eu andei lá dentro e sei como é que isto funciona. Os jogadores depois... 4-1 vão à procura do 5 e do 6 se for preciso, e era o que podia acontecer, porque o Sporting na segunda parte, a defesa do Chaves já não marcava ninguém, o Sporting aparecia ali com vantagem numérica no ataque para a defesa adversária, e portanto, mas depois, aqui é que foi o problema para mim, é que é pena nós... Estivemos tão próximo de uma goleada e acabamos por ganhar para a diferença mínima. Pode dar a imagem de que nós ganhamos com aflição e não foi nada disso, porque o Sporting dominou, criou inúmeras oportunidades de golo e merecia um resultado mais tranquilo. O miúdo não fica que vai-lhe acontecer muitas vezes, toda a gente falha penaltis e ele que continua a trabalhar como está, porque trabalha muito bem. E e vai ser uma boa aposta no futuro do Sporting. Pedro Gonçalves, que já leva 12 golos na Liga Portuguesa. O Sporting volta a jogar com o Midtjylland esta quinta-feira na Dinamarca. Depois do empate em Alvalade, os Leões procuram garantir um triunfo para seguir para os oitavos de final da Liga Europa. Diomandé estreou-se a titular em Chaves com a camisola do Sporting. No final da partida, Rubén Amorim deixou muitos elogios ao defesa central. O Diomandé tem que começar a jogar. Depois nós temos vindo a falar que é importante, principalmente com estas equipas que fecham muito o meio e nos deixam às vezes jogar pelos corredores,
Nós temos que ter um pé direito na direita e um pé esquerdo para podermos fazer o passe simples e não, quando jogamos às vezes com o Inácio, corta-lhe muito o pé esquerdo e torna complicado. E portanto, eu não querendo arriscar o Ger, porque, volto a dizer, nós também temos que olhar jogo a jogo aos jogadores e ainda estamos a construir. Qual é o central do lado direito? É o Diomandé, é o futuro. E a verdade é que ele mostrou muita capacidade. Cansado no fim, obviamente, porque tem que jogar às vezes em grandes espaços, 1 para 1, principalmente quando estamos a atacar, mas com a bola revela muita qualidade, é muito forte nos duelos, é muito forte a chegar aos avançados. Vai crescer, é muito novo, mas vi com muito agrado a exibição dele. João, mostrou de facto muita capacidade de Diomandé neste primeiro jogo titular no Sporting. Sim, eu acho que é uma surpresa para todos os adeptos do Sporting, um jovem destes que estava numa divisão inferior chegar a Alvalade, jogar e ter esta qualidade. Eu acho que isto vai dissipando um bocadinho aquelas dúvidas que têm sido ditas relativamente aos jogadores que às vezes são contratados, porque eu acho que é preciso dar tempo aos jogadores e principalmente aos jogadores mais jovens. O Diomandé teve 90% de eficácia de passe, e isto inclui o passe longo e o passe curto. É um jogador que obviamente é muito importante naquilo que é a construção do jogo de Ruben Amorim e por essa razão joga. Além disso, é um jogador rápido, é um jogador que é bom nos duelos individuais e nisso o Ruben tem razão. Na parte dos duelos individuais ele consegue ter sucesso, não só os duelos no solo como também os duelos aéreos. Isso é determinante, um jogador que tem uma boa impulsão, ganha bem a posição com o corpo, o que não é normal para um jovem desta idade. É um jovem tão novo. Nós vimos, por exemplo, o Gonçalo Inácio que tinha esta característica. Mas ver um jovem que chegou agora, a meio de uma temporada, integrar e ter este tipo de capacidade de perceber como deve ser feita a construção de jogo de uma equipa, como se deve posicionar, e o posicionamento dele foi sempre a cobrir as costas do Bellerin quando o Bellerin subia. Quando o Bellerin recuava, ele fechava imediatamente no corredor central e protegia as costas do Seba Coates. Portanto, não é fácil este jogador ter este tipo de comportamento. É muito forte, como disse, na velocidade, forte num contra um, principalmente naquilo que são, e o Ruben falou aqui, naquilo que é chegado ao jogador adversário. Quando o jogador adversário tem a bola, imediatamente orientar o jogador para uma zona do campo onde não está, onde coloca o jogador que tem a bola adversária mais desconfortável, e ele consegue fazer isso muito bem. Portanto, foi uma boa surpresa, não escondo, é uma boa surpresa este jogador, desempenha muito bem este tipo de ações. E eu deixo-me mais descansado que o Sporting tem aqui mais um jogador que entrou e que mostra capacidade para entender aquilo que o Ruben Amorim quer. Eu acho que isto é determinante. Não basta só um jogador entrar e ser muito bom com a bola nos pés, ou ser muito bom sem a bola e ser um jogador que dá tudo, mas que depois está desfasado daquilo que é a equipa, ou está desfasado daquilo que é a noção de entendimento que o treinador pretende para a equipa e que os jogadores também têm com ele. E depois a questão, vê-lo também ali a conversar 1 ou 2 vezes com o Bellerin durante a partida, foi de alguma forma interessante, porque é um jogador novo, mas que já assume alguma notoriedade a nível daquilo que é o seu posicionamento e daquilo que pretende também dos seus colegas. Isso é bom. Podia, obviamente, ficar mais amedrontado, ter um internacional espanhol, um internacional uruguaio, jogadores com muita experiência, que já jogaram em grandes equipas europeias e depois está a jogar aqui. É diferente, assume muito bem essa posição e é, sem dúvida, uma mais-valia que o Sporting tem ali, sem dúvida. Perguntar também aqui ao Manel, não sobre o Diomandé, mas sobre o Gonçalo Inácio, que também esteve em grande destaque nesta partida, a jogar à esquerda, a ter mais capacidade para usar o seu pé esquerdo, foi um jogador também muito influente. Foi brilhante. Mesmo Rousseau foi top. O Gonçalo Inácio fez coisas maravilhosas, tanto no processo defensivo como a atacar. Os passos que ele meteu no espaço para o Nuno Santos, para o movimento do Paulinho, até do próprio Pedro Gonçalves, a entrar no espaço também. Portanto, o Gonçalo Inácio está um senhor jogador, é um jogador com muita qualidade, atendendo à idade e àquilo que tem feito. Acho que é evidente que nós, sportinguistas, valorizamos, mas há muita gente que ainda não valoriza um jogador que, desde os 18 anos, que é titular do Sporting. Quando o Sporting foi campeão, ele tinha 18 anos e tem 21. Parece que já é um jogador veterano, mas tem 21 anos. E tem sido sempre certinho, parece um relógio. Falha muito pouco. É evidente que toda a gente tem as suas falhas, mas ele falha muito pouco. É um jogador que está muito bem rotinado neste processo de jogo de Ruben Amorim. Ruben Amorim não mexeu dele, mas hoje também acho que o Sporting, e isto foi o que nos fez, e há muita gente que não quer acreditar nisto, principalmente naquela minoria ruidora que às vezes já no nosso clube não quer acreditar nisto, mas eu estou convencido que se o Sporting tem esta defesa,
no início da época, porque não é normal o Pote magoar-se, o Coates, e não tínhamos soluções, e o Santos Justo. Portanto, hoje temos soluções atrás de soluções. Uma grande aposta do Sporting foi este jovem que foi buscar o Mafra, que é do Midtjylland. Portanto, acho que o Sporting hoje está muito bem consistente. Tem jogadores, por exemplo, o Bellerin foi uma excelente aquisição. Quer queiram, quer não, o Sporting fez excelentes aquisições. Pode falhar numa ou noutra, todos os clubes falham. Olhem após os que vão à nossa frente, a ver se não falharam em muitas também. Portanto, toda a gente falha. E, portanto, agora, neste momento, eu penso que o Sporting tem uma equipa que pode subir na classificação e pode lutar de igual para igual com todas as equipas, sem problemas de qualquer espécie. Tem no ataque aqueles jogadores móveis que têm duas possibilidades de jogar, o Ruben Amorim com um jogador mais fixo ou com 3 jogadores móveis, que foi o que ele fez sempre e que tão bons resultados deu durante... Quando o Ruben Amorim jogava com 3 jogadores móveis, muita gente dizia que não tem que se jogar com ponta de lança, mas o que é um facto é que fomos campeões muitas vezes assim, e no segundo ano não fomos campeões porque não nos deixaram ser campeões. Aquele jogo do Porto está-me aqui atravessado na garganta. Como é que é possível um árbitro não expulsar um jogador como o Coates quando é agredido pelo Taremi? E, portanto, este ano as coisas não correram bem, mas eu penso que o Sporting ainda vai a tempo de se recompor até final da época. O João já tinha dito há pouco que o Sporting não está com problemas a criar jogadas de ataques, lances de golo, e é isso mesmo que vai agora explicar com mais detalhe no raio-x jogo. Foram muitas oportunidades criadas pelo Sporting. A que é que se deveu esse caudal ofensivo, João? Olha, André, o Sporting, como eu disse, tem aqui estas 9 oportunidades de golo, aquelas mais claras, porque depois durante a partida houve algumas situações que foram muito bem paradas pelos jogadores do Chaves, mas principalmente deve-se a duas zonas do campo que foram muito bem exploradas pela equipa do Sporting. Os corredores laterais, em que o Sporting conseguia ter sempre a superioridade numérica e muitas vezes, devido, como eu disse, ao posicionamento da equipa contrária estar muito junta, ou seja, geralmente os 4 jogadores da linha defensiva estavam posicionados no corredor central e no corredor lateral, onde estava a bola, deixando o outro corredor do outro lado completamente desprotegido. Isso fez com que os 2 corredores laterais estivessem sempre com muito espaço para jogar. Obviamente que isso criou esta avalanche de remates na primeira parte, que o Sporting teve vários remates enquadrados, várias ações na área adversária, cerca de 42. Isto é determinante para explicar muito daquilo que o Sporting fez e muito daquilo que o Sporting foi durante toda a partida. O Chaves teve ali momentos em que tinha mais posse de bola e aproximação através de transições ofensivas, mas em jogo jogado, em circulação de bola, em capacidade de criar situações, o Sporting creio que foi melhor e controlou melhor o jogo. Como disse, os momentos em que o Sporting teve melhor deve-se principalmente aos corredores laterais, que estavam habitualmente muito desprotegidos. E o Sporting tem o Nuno Santos e o Bellerin, que são 2 jogadores que ofensivamente, e tu disseste bem, exploram muito bem a profundidade, têm várias situações onde de facto fazem toda a diferença. Uma das situações é onde nós vemos muitas vezes posicionamento. Vemos ali os 4 defesas da equipa do Chaves, vemos Nuno Santos com a bola e vemos a entrada do Paulinho, que oscilava entre aparecer entre o lateral e o central e aparecer nas costas do lateral. Muitas vezes também nós vemos que os médios da equipa adversária não conseguiam acompanhar o Edwards, o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos e muitas vezes o Trincão. O que dava sempre esta capacidade quando o Sporting conseguia explorar e criar situações de finalização. Um dos golos foi criado por uma situação semelhante. Aliás, os 2 golos do Paulinho, um foi o Trincão, o outro foi o Nuno Santos, que fazem dois cruzamentos que podiam ter dado uma oportunidade de golo. E o Sporting conseguia construir sempre com alguma facilidade, com os movimentos muito rápidos do Nuno Santos no lado direito, com os movimentos muito rápidos do Bellerin. Esta imagem é um exemplo. Se nós trocássemos e colocássemos o Bellerin do lado direito com a bola e colocássemos o Paulinho ou o Pedro Gonçalves a aparecer naquela zona de finalização, o mesmo também aconteceu durante toda a partida. Fica mais ao olho das pessoas, porque recorda-se muitas vezes que o Paulinho apareceu muito mais vezes nestas zonas e podia ter inclusivamente feito golo. Aconteceu no lance do penalti, aconteceu nos 2 golos anulados, aconteceu na bola à barra. Portanto, houve aqui várias situações onde o Paulinho poderia ter feito mais, além da diferença que fez, podia ter feito um bocadinho mais, mas o movimento dele foi muito bom a procurar sempre as zonas de finalização. Temos também outra imagem que espelha um pouco mais daquilo que é o posicionamento da equipa adversária e como o Sporting se posicionava
habitualmente durante a partida. O gol do Nuno Santos é um gol de uma jogada muito similar a esta, novamente a linha defensiva um pouco desconstruída, um pouco desposicionada, e quando nós vemos este tipo de jogadores a aparecer em zonas de finalização como o Nuno Santos, o Edwards a fazer cruzamentos para o lado direito, o Nuno Santos a aparecer, o Paulinho a aparecer na zona do corredor central, o Pedro Gonçalves sempre numa linha mais intermédia, mas muitas vezes a aparecer na zona de finalização, como aconteceu também no momento em que ele jogou na frente com o Youssef Chermiti e com o Arthur. Portanto, houve sempre aqui várias situações. Portanto, é importante perceber que o Sporting, explorando bem a equipa adversária, explorando bem as fragilidades, principalmente quando a equipa adversária deixava muito espaço nos corredores laterais, muito espaço nas costas dos laterais e muito espaço também entre o Stephen Vitória, na altura, e qualquer um dos dois laterais, isto fez com que o Sporting tivesse esta avalanche de oportunidades, estas várias oportunidades, que foram 3, podiam ter sido 4, 5, 6. E isto foi da forma como o Sporting muitas vezes se posicionava. Traía muito o jogo de um lado, como vimos estas duas imagens, e colocava a bola depois no outro corredor, onde aparecia sempre 1 a 2 jogadores em zonas de finalização com muitas oportunidades. Nuno Santos teve uma oportunidade muito boa que o guarda-redes conseguiu parar, depois conseguiu aquele gol que a bola acaba por bater, mas não bater num jogador para entrar, mas isso não reflete de forma negativa aquilo que foi a procura do gol por parte do Sporting, porque teve várias situações destas em que o Sporting teve muito bem a explorar a zona à frente da linha média da equipa adversária, a zona à frente da linha defensiva também, e depois a explorar os corredores laterais, atraindo muito, como vimos na imagem, a bola e os jogadores adversários para um corredor e desprotegendo depois o corredor contrário, onde aparecia sempre o Paulinho, Nuno Santos, Pedro Gonçalves, o Edwards e habitualmente também o Garden teve ali uma outra situação de aproximação, mas estes jogadores foram os mais determinantes. Uma boa exibição do Sporting em Chaves. Vamos perceber se o árbitro também esteve bem neste encontro. Pedro, vamos então começar. Estou habituado a ter-te lá em casa, estava a olhar ali para a câmara. Vamos começar pelo minuto 7. O pontapé de penalti é bem assinalado a favor do Sporting? Sim, portanto o lance acontece na área de baliza do Chaves. O Paulinho antecipa-se, consegue jogar a bola e é aquela situação clássica de avançado guarda-redes. O Rodrigo Moura chega atrasado e toca com o braço no Paulinho, nas pernas de Paulinho, portanto há um contacto claro e portanto pontapé de penalti bem assinalado. Ao minuto 18, o Chaves reclama um pontapé de penalti no remate de Euler, que acaba por embater em Pedro Gonçalves, ali creio que no braço do jogador. Havia motivo para ter sido assinalado um pontapé de penalti? Não, portanto é um remate à entrada da área, sensivelmente na zona central. A bola acaba por ser interceptada pelo Pedro Gonçalves, que no entanto tem o braço recolhido junto ao peito. Portanto, completamente encostado ao corpo, ele mostra claramente que quer evitar o contacto, lance sem infração, bem decidido em campo por António Nobre. Ao minuto 25, novas queixas, desta vez de Sebastián Coates. A avaliação é a mesma do lance. Qual é que é a interpretação que fazes? A bola também vai ao braço de Coates. Sim, portanto é um ataque do Chaves pelo lado direito, um cruzamento do Abbas. A bola é interceptada por Coates já no interior da área, na zona do peito, o braço esquerdo do Coates. Portanto, o braço está numa posição natural ao longo do corpo. O Coates, inclusivamente, baixa-se para tentar jogar a bola com o ombro. Portanto, na minha opinião, de forma legal, inclusivamente seguindo o mesmo critério em lances similares de outros jogos, inclusivamente em jogos do Sporting esta época. Portanto, seguindo este critério e analisando o lance, na minha opinião, é bem decidido, não há lugar a infração. Mas eu tenho aqui, mandaram-me isto, está aqui a mesma pessoa, está aqui no lance do Sporting com o Aroca, um jogador do Aroca a fazer o mesmo que o Coates fez, precisamente o mesmo, está aqui, quem quiser ver, e o mesmo critério, o mesmo árbitro, num lance diz que é penalti e do outro lance diz que não é penalti. É uma vergonha, isto é vergonhoso. Estas pessoas deviam ser banidas do futebol, porque andam aqui a mais. Portanto, isto é igualinho.
o jogador do Aroca, e ele tem a coragem de dizer que não, e no do Sporting foi perentório a dizer que é penalti. Portanto, até tiveram em desentendimento os dois, porque houve um árbitro que disse que não era penalti, dois ex-árbitros que dizem que não é penalti, mas este disse sempre que era penalti. E, portanto, neste lance, ele mesmo diz que não é penalti. Portanto, isto é uma dualidade de critérios que eu, às vezes, é fácil fazer isto ao Sport, mas são só alguns também, não são todos, felizmente. Este lance também recolheu aqui algumas interpretações diferentes. A tua então acaba por ser que foi bem decidido, Pedro. Sim. Ao minuto 45, uma entrada de Euler, o jogador do Chaves, novamente em ação, sobre Paulinho. Uma entrada dura, não é assinalada falta, não é mostrado qualquer cartão. O que é que deveria ter saído daqui? Sim, portanto, digamos que será eventualmente o erro mais relevante do António Nobre no jogo. Um lance que acontece a meio campo, o Paulinho novamente a antecipar-se ao adversário, o Euler, ao chegar atrasado, mete o pé e acaba por pisar a zona do tornozelo do Paulinho. Neste caso, o António Nobre estava mal colocado, não assinala infração, mas na realidade deveria ter assinalado um pontapé livre a favor do Sporting e deveria ter advertido o Euler por entrada negligente. Com o quê? Advertência com o cartão amarelo. Não seria uma situação de cartão vermelho? Porque houve alguns especialistas e que olharam para este lance. O que é que dizem as regras exatamente neste tipo de lance? É um lance, é um pisão. Não há impulsão, não há, digamos que, violência na forma de entrar. Não é uma entrada em tackle, ou seja, não tem velocidade, o jogador não apoia todo o seu peso nesta ação e, portanto, daí considerar que é uma entrada negligente para cartão amarelo. Ao minuto 84 é bem assinalado o pontapé de penalti sobre Pedro Gonçalves? Sim, claramente. O Pedro Gonçalves consegue ganhar a frente do lance e o Habib tenta fazer uma carga de ombro, mas atinge já as costas do Pedro Gonçalves, portanto, pontapé de penalti, claro. Temos todos os lances, Pedro. Qual é que é a nota de António Nobre? Portanto, tivemos vários lances, quer de fora de jogo, quer de pontapé de penalti. Na minha opinião, o António Nobre esteve bem na larga maioria dos lances, portanto, nota 4. Nota 4 para António Nobre. Seguimos em frente para olhar para as imagens do treino de hoje do Sporting, que voltou ao trabalho depois desta vitória em Chaves. Os Leões já preparam um jogo de quinta-feira com o Midtjylland, na Dinamarca. A equipa principal de futebol do Sporting regressou esta terça-feira aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo após a vitória por 3-2 no terreno do Desportivo de Chaves. Os jogadores que foram titulares diante dos flavienses realizaram um trabalho de recuperação, enquanto que os restantes treinaram normalmente no relvado sob as ordens de Rúben Amorim. Daniel Bragança continua em tratamento. Os Leões voltam a treinar esta quarta-feira às 10h30 da manhã, sendo que os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social. Já a conferência de imprensa de antevisão à segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa contra o Midtjylland tem início marcado para as 13h30 também na Academia. Depois disso, a equipa viaja durante a tarde para a Dinamarca. Este Midtjylland Sporting vai ter um árbitro eslovaco, o juiz designado pela UEFA para apitar a deslocação dos Leões à Dinamarca. Ivan Kruzliak é o árbitro escolhido, ele tem 38 anos, é um árbitro internacional desde 2011. Vai contar com os compatriotas Branislav Anko e Jan Pozor como assistentes e Peter Kralovic como quarto árbitro, sendo que no vídeo-árbitro vai estar o polaco Bartosz Frankowski, assistido pelo também polaco Piotr Lazik. O Sporting joga com o Midtjylland às 17h45 desta quinta-feira na Arena Herning, na Dinamarca, uma semana depois de ter empatado uma bola em Alvalade. Miguel, voltamos à conversa. No início do programa manifestaste a tua confiança no triunfo do Sporting. Depois de ter feito a exibição que fez em Chaves, a equipa de facto tem todas as condições para vencer na Dinamarca e seguir em frente para os oitavos de final da Liga Europa.
Estamos sem áudio novamente do Miguel Braga, já vamos aqui tentar restabelecer a ligação com o responsável de comunicação do Sporting. Passa aqui a conversa para vocês em estúdio. Manuel, faço a mesma pergunta. De facto, o Sporting, agora que percebeu que continua a saber fazer aquilo que fazia, pode chegar à Dinamarca, vencer, não digo com facilidade, mas com naturalidade e seguir em frente na Liga Europa? Eu vi o Sporting, assisti ao vivo aos 2 jogos do Sporting, aos 3 jogos do Sporting na fase de grupos, e o Sporting foi à Inglaterra, ao Tottenham, jogar com uma personalidade espetacular, jogou com uma dinâmica muito boa, não foi inferior ao Tottenham. Em Frankfurt demos um show de futebol a jogar e uma eficácia da forma como jogamos, mas com uma consistência defensiva espetacular. Perdemos em Marselha porque o Adam foi infeliz naquele lance e foi expulso, e ficámos muito cedo tivemos a ganhar 1-0, e o Adam foi muito cedo expulso e correu tudo mal. Mas eu acho que o Sporting fora de casa, e não vou dizer que o Midtjylland não é aquela, não pensem que é aquela equipa fácil, porque o Midtjylland tem qualidade e reforçou-se agora nesta segunda fase com jogadores de qualidade. É um jogador que marcou 3 golos no último jogo, o Isaacsen. É um miúdo de 21 anos com um pé esquerdo com uma qualidade extraordinária, é um jogador muito bom. Foram buscar agora 2 ou 3 jogadores neste jogo que jogou com o Sporting. Neste jogo do campeonato fizeram 4 alterações, puseram 4 jogadores frescos, o que equivale a dizer que possivelmente há jogadores que podem jogar uns, podem jogar outros, o que é normal num grupo de trabalho, e ele fez descansar se calhar um ou outro jogador para jogar com o Sporting, porque tinha soluções idênticas já àqueles jogadores. Portanto, vai ser um jogo difícil num campo onde deve ser pequeno, porque só leva 13 mil espectadores, deve ser com o público em cima a puxar muito pela equipa, mas os jogadores do Sporting estão habituados a tudo isto, e eu penso que eles sabem que têm que jogar no limite das suas capacidades, quer físicas, quer táticas, quer técnicas, para levar esta equipa de vencida. Por cá já tivemos alguma dificuldade, mas eu penso que o Sporting hoje está mais confiante. Por aquilo que vi em Chaves, o Sporting está mais confiante e pode seguir em frente nesta prova. Agora sim, penso que condições para estabelecermos uma nova ligação com o Miguel. Miguel, não sei se ouviste há pouco a minha pergunta. Perguntava-te, em função da tua declaração logo inicial, a dizer que estavas confiante num triunfo do Sporting, se a equipa, vencendo como venceu em Chaves, da maneira que foi, com um caudal ofensivo muito forte, uma boa exibição, tem todas as condições para ir vencer a Dinamarca? Eu acredito que sim, ou seja, acho que a equipa está bem, a equipa fez uma boa exibição, como o Manel penso que já fez essa referência, que o resultado obviamente de 3-2 não espelha aquilo que se passou dentro do campo, poderia ter sido um resultado bastante diferente, e isso, se quiser, daria essa impressão, ou a tal percepção que a equipa de facto fez a exibição que fez. Diria que apesar dessa confiança, vai ser necessário entrarem obviamente concentrados e ter a noção que têm que trabalhar muito para conseguir o nosso objetivo, mas isso não implica não estarmos confiantes perante aquilo que a equipa tem feito nesta segunda volta. Volto a referir que comparativamente com a primeira, em apenas 4 jogos recuperámos 5 pontos, ou temos mais 5 pontos do que aqueles conquistados na primeira volta, e isso obviamente é importante e demonstrativo que a equipa está no melhor caminho, está no bom caminho, e que obviamente temos agora este teste difícil na próxima quinta-feira frente aos dinamarqueses, mas o objetivo é passar, como já disse anteriormente, à próxima eliminatória. Miguel, muito obrigado pela tua participação hoje através de videochamada neste Raio X Sporting. Até para a semana, muito obrigado. Passo aqui a conversa para o João. João, em termos de equipa, de opções, o que é que prevês para quinta-feira? Uma equipa parecida a esta que venceu em Chaves, ligeiramente diferente? É necessário aqui algumas alterações em função do adversário, principalmente perceber como é que estão fisicamente alguns dos jogadores do Sporting, porque o Sporting fez uma viagem que é longa,
independentemente de ser em autocarros e aviões, todos almofadados em grandes condições, a viagem é sempre longa. É o treinar agora contra a equipa de Chaves, longe daquilo que é a academia, é ter o jogo, é acabar o jogo, é voltar novamente, mudar os seus hábitos de rotinas durante toda a partida, é meter no avião, é viajar para a Dinamarca, é treinar num ambiente onde também não estão habituados e é de alguma forma perceber que os jogadores reagem melhor, quer no treino, e que reagem melhor àquilo que são os estímulos que os adversários vão criar, a forma como o adversário joga e a forma como nós estamos preparados para encarar este mesmo desafio. Portanto, aquilo que seria o ideal para nós, como adeptos, é que jogue sempre o melhor e todos nós temos uma opinião que deve jogar o A, o B e o C, mas o Ruben Amorim, qualquer treinador, tem que tomar uma decisão com base naquilo que são os perigos que os adversários podem causar, a forma como os nossos jogadores se estão a comportar ou como estão a treinar e a forma como eles se devem posicionar, aliás, para este próximo jogo. Portanto, parece-me que é necessário ali, provavelmente, manter aquilo que é a sua estrutura defensiva, a sua linha defensiva de 5 jogadores. Creio que Bellerin poderá ser o jogador a manter nessa mesma estrutura, até porque tem experiência internacional, necessita de alguns minutos e pode jogar. Sanchez titular na quinta-feira? Não sei. Não sei se seria a melhor opção. Não sei se seria a melhor opção. Porque eu acho que... Eu gostei muito de ver o Diomandé, o Gonçalo Inácio e o Coates, mas percebo que se calhar o Mateus Reis possa ter aqui um papel determinante naquilo que é a dinâmica da equipa. E por isso é que foi poupado ou houve essa gestão. E por isso o Gonçalo Inácio a jogar no lado direito da defesa, os 3 centrais mais experientes e com mais capacidade neste momento para entender o modelo de jogo do Sporting. A entrada aqui seria a do Héctor Bellerin. Não parece que existam alterações no meio campo com o Garte, tem sido os melhores jogadores do Sporting, e o Pedro Gonçalves também nessa mesma posição. Poderá existir, e aqui é a única situação que eu acho que pode acontecer, é se calhar o Morita entrar mais cedo na partida no próximo jogo para libertar um bocadinho mais de cá Pedro Gonçalves, em função do resultado e da capacidade que a equipa adversária estiver a criar na zona do meio campo. Mas de início não te parece que... Mas de início não me parece. Creio que pode existir se calhar uma surpresa na frente. O Youssef Chermiti pode ser um jogador a jogar. Já não me surpreenderia absolutamente nada. E também não me surpreenderia se Paulinho jogasse no lado esquerdo e Marcos Edwards jogasse no lado direito. Mas isto já é a minha veia a pedir que jogue. Já estás a mexer demais. Já é a minha veia a pedir que jogue. Não, na realidade são dois jogadores. O caldo fica mal feito. Na realidade é só mexer dois jogadores. É o Héctor Bellerin na direita e o Chermiti com o Paulinho na frente e o Marcos Edwards e o Pedro Gonçalves e o Garte, mantendo novamente o Mateus Reis. Acho que seria um 11 muito interessante. Até porque estes jogadores, viu-se em Alvalade, são fortes, são rápidos, são altos, é necessário os jogadores que tenham essa capacidade física e o Chermiti tem essa capacidade física, o Paulinho luta muito, o Chermiti também, o Marcos Edwards também é muito rápido, o Pedro Gonçalves também. Acho que é a característica individual de cada jogador que me permite achar que todos juntos a jogar desta forma pode dar algo diferente. Mas também não me surpreenderia nada se Pedro Gonçalves jogasse na frente com o Paulinho e o Marcos Edwards e jogasse o Morita no meio campo. Pode acontecer, mas acho que seria mais difícil. Manuel, para terminar, rapidamente, Ruben Amorim assumiu nesta última conferência de imprensa que o Sporting fez literalmente uma má exibição frente ao Midtjylland, na primeira mão em Alvalade. Vai ter de mostrar outra imagem mais parecida com esta que mostrou em Chaves. É mesmo parecida com esta, já é bom, mas ainda pode fazer muito melhor. Eu acho que o Ruben... Eu sinceramente acho que os jogadores precisam de jogar. Os jogadores, o João estava a falar do Morita, eu acho que o Morita demonstrou naqueles 30 minutos que jogou que está perfeitamente normal. Acho que eu sinceramente acho que o Morita vai jogar de início, porque demonstrou que não tem limitação nenhuma, esteve a jogar com um ritmo muito bom, entrou, a equipa até manteve o ritmo que estava a ter. E possivelmente o Pedro Gonçalves poderá jogar na frente. Agora, na defesa, jogando o Diomandé ou jogando o Santos Justo, o Coates é imprescindível e o Gonçalo Inácio no lado esquerdo, como o Ruben disse muito bem, é para fixar se calhar já no lado esquerdo. Possivelmente, se jogar o Mateus Reis, poderá jogar mais à frente. E acha que é um jogo, como dizia, jogo para Paulinho ou para Chermiti? Não, é um jogo para Paulinho. É um jogo para Paulinho. É um jogo para Paulinho porque... Pode ser para os dois. Não, porque o Paulinho dá a jogar está muito mais rotinado a jogar com o Pedro Gonçalves,
porque eles gostam de tabelas, gostam de tabelar, e o miúdo é mais um jogador de profundidade. E eu penso que ele não vai ter muitas hipóteses. Agora, se for para desgastar os defesas, naturalmente que o Chermiti é melhor, porque ele dá mais trabalho às defesas, complica mais com os defesas. Podemos ter um Midtjylland mais pressionante, mais ofensivo? Possivelmente vai ser, e vai abrir muito espaço, possivelmente no reduto defensivo, que já cá abriram algumas vezes, mas faltou-nos um bocadinho da arte e da inspiração. E lá acho que nós vamos aproveitar melhor lá, mas tem que ser com 3 jogadores com boa dinâmica e consigam surpreender os defesas adversários com a técnica deles e com a improvisação que tem Eduardo num lado e Pedro Gonçalves no outro. Isto eu estou a falar, mas ninguém sabe melhor que o Rubén Amorim, porque o Rubén é que trabalha com eles e sabe o que é o melhor para o nosso clube. Portanto, tudo o que ele fizer terá sempre o meu apoio. E amanhã poderemos esclarecer também algumas dessas dúvidas, porque o Rubén Amorim vai, juntamente com o jogador do Sporting, fazer a antevisão deste encontro e vai poder acompanhar essa conferência de imprensa a partir da 1h30 em direto na Sporting TV. Eu aproveito para agradecer ao Pedro, ao Manuel e também ao João Olivença a vossa presença neste Raio X Sporting. Nós temos encontro marcado na próxima semana.